Olá, meus irmãos, muito boa noite, boa tarde, bom dia, independente do horário que nós vamos assistir essa pequena mensagem que vamos deixar aqui hoje da palestra da semana. Independente do horário, nós desejamos que todos estejam bem, que todos estejam em paz, tranquilos, que o Mestre Jesus esteja acompanhando cada um de nós dentro dos nossos afazeres e da melhor forma que nós pudermos estarmos conectados com Ele e agradecendo sempre a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. E agradecendo também todos os dias pela oportunidade de estarmos com saúde e respirando livremente o ar que abundantemente o Criador nos oferta todos os dias. Bom, nós hoje vamos deixar mais um recadinho aqui do livro Opinião Espírita. A lição 33, é uma lição de André Luiz. Ela tem uma menção no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, no item 9. O tema é Santidade de Superfície. Nós já sabemos que esse livro foi recebido por Chico Xavier e Valdo Vieira, e os autores são André Luiz e Emmanuel. Esta é uma lição de André Luiz. Então, a santidade de superfície. Muitos companheiros da convicção espírita costumam afirmar que estão imbuídos de fé ardente, mas os inquisidores do passado, que acendiam fogueiras pela imposição do crê ou morre, também a possuíam. Então, assim, André Luiz ele vem chamando a nossa atenção um pouquinho para a questão da nossa fé, da nossa atuação enquanto irmãos, né? De como nós estamos nos comportando na sociedade, que tipo de mensagens e de argumentos nós estamos passando aos nossos irmãos, que muitas vezes precisam de nós, qual o comportamento que nós temos diante da nossa religiosidade, dentro do templo, dentro do centro espírita, dentro da igreja, independente de qual seja a religião que nós estamos seguindo. Aqui, propriamente dito, nós estamos conversando mais diretamente com os espíritas, porque é uma mensagem do livro Opinião Espírita, e André Luiz ele vem conversar diretamente com os espíritas, né? Então, ele já começa o texto falando que muitos companheiros da convicção espírita costumam afirmar que estão imbuídos de fé ardente. Porém, ele lembra que os inquisidores, né, lá atrás da Inquisição, também estavam imbuídos de muita fé quando condenavam os seus irmãos à fogueira, quando não aceitavam de pronto o segmento de fé do outro irmão. Então, nós, como nós estamos nos portando diante da colocação de fé de nossos irmãos, né, do segmento religioso de outros irmãos? Nós somos tolerantes, nós estamos ajudando, nós estamos compreendendo, ou nós estamos sendo intolerantes com esses irmãos que não processam a mesma fé que nós? Então, vamos imaginar que André Luiz está pedindo para que a gente faça essa reflexão. Como nós estamos nos portando diante dos irmãos que não pensam da mesma forma que nós? Porque, do mesmo jeito que hoje nós temos uma fé dentro do nosso segmento religioso, os outros irmãos que não fazem parte do mesmo segmento que nós também processam a sua fé à maneira que eles acham correta. Então, como nós estamos olhando para esses irmãos e como nós estamos nos comportando diante disso? Como ele vem pedindo para que a gente faça logo na primeira estrofe dessa mensagem. Cultivam ilimitada cautela para não tombarem no erro, mas todos os religiosos que desertam da luta humana alegam prevenção contra o pecado para fugirem das obrigações sociais. Então ele chama mais uma vez a nossa atenção assim. Cultivam cautela, nós vamos cultivar cautela, né, para não tombar no erro, ou seja, nós vamos ficar quietinho no nosso lugar, não vamos mover nenhum músculo para que a gente não erre, para que a gente não seja apontado dentro do nosso segmento por nenhum dos nossos irmãos que processam a mesma fé que nós, para que nós tenhamos tranquilidade,
para que a gente não seja julgado por outros, né? por outras pessoas. Então nós vamos ficar ali, inertes, paradinhos, sem falar nada, sem tomar nenhuma atitude, mesmo a gente percebendo que algumas coisas não estão lá muito boas, não estão muito certas, mesmo a gente sabendo que muitas vezes nós precisamos de agir diante de algumas situações, e aí a gente resolve não agir para que a gente não com a desculpa de não cair no erro, para não cometer nenhum erro, então nós ficamos quietinhos no nosso cantinho e não fazemos nada, né? Então, nós vamos desertando das nossas obrigações sociais por conta disso, por conta de ficarmos inertes, porque eu não tenho que me meter na vida de ninguém, eu não tenho que salvar a pátria, eu não sou obrigado a fazer nada que está além de mim, que está além das minhas condições, né? Tá certo que ninguém vai fazer nada além das suas próprias condições, mas será que não existe nada mesmo que a gente possa fazer para que a gente possa amenizar um pouquinho a nossa sociedade, para que a gente mude, ajude a mudar a sociedade através das nossas ações, das nossas atitudes? Talvez seja necessário neste momento, principalmente agora no momento em que nós estamos vivendo de bastante confusão, de bastante burburinho, né, de diz que me diz, de uma confusão muito grande que está acontecendo no planeta todo por conta da transição planetária que nós estamos vivendo. Será que não é o momento da gente começar a parar um pouquinho, perceber o que está acontecendo e nos colocar em ação, sermos úteis para a nossa sociedade de fato, para que nós possamos ter então um resultado coletivo melhor através do nosso auxílio, da nossa ajuda, né, para que a gente possa ir modificando tudo isso que a gente condena, que a gente acha errado, que a gente aponta o dedo muitas vezes, acha que aquilo não está certo, que se fosse nós faríamos de maneira diferente. Mas se nós não saímos da nossa zona de conforto, não tem como a gente fazer diferente. E aí também a gente não pode apontar o dedo, não é verdade? Para aquele que está agindo, mesmo que equivocadamente, da maneira que a gente não concorda. Então nós precisamos nos colocar sim em movimento e não ficar, né, nos escondendo, nos esquivando com a desculpa para não errar, para não cometer nenhum erro. Então nós precisamos estar sempre alerta a esse tipo de comportamento. Aqui está um exemplo de irmã, né, e de trabalho, a nossa querida irmã Dulce, né, que trabalhou incessantemente, não se esquivou de maneira nenhuma do trabalho, não se escondeu, né, se colocou à disposição dos mais necessitados, buscou ser útil na nossa sociedade, deixou um legado maravilhoso como obras de caridade. É claro que nós não estamos pedindo para que ninguém seja, né, uma irmã Dulce, até porque um espírito como o de irmã Dulce com certeza está alguns passos à nossa frente, mas nós podemos usar como exemplo essa irmã para poder nos movimentar em favor do nosso irmão, em favor do próximo. Esse é um momento, uma era que nós estamos vivendo, que está nos chamando para o trabalho. Nós estamos sendo chamados para o trabalho o tempo todo, então nós precisamos nos colocar à disposição do trabalho. Nós já ouvimos nessa casa que quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece, né? Nossa querida irmã Madre Teresa também, ela costumava dizer, né, tem uma frase que é dita como se fosse dela, nós não sabemos com certeza se mas sempre as pessoas colocam como se fosse dela, que é: as mãos que trabalham são mais santas do que os lábios que rezam. Então, seja assim, nós não podemos nos esquivar dentro das nossas casas, dentro dos nossos templos religiosos e ficar orando, pedindo para que as coisas se modifiquem sem que a gente não faça nada. Então a gente precisa fazer a nossa parte, trabalhar em prol da nossa evolução espiritual, mas também em prol do irmão que é mais necessitado, ou seja, aqueles, os invisíveis da sociedade, que nós sempre ouvimos dizer que ninguém observa, que ninguém presta atenção. Está na hora de que nós, que temos o conhecimento do Evangelho, comecemos a colocar o Evangelho em prática de fato, trabalhando essa questão humanitária que é latente em nós. Nós só precisamos despertar isso
de maneira abundante. E temos então a continuação do texto de André Luiz, né? Então ele diz assim: adotam a tolerância invariável para com tudo, de modo estarem completamente bem com todos, mas, ao que nos parece, a história indica que o indicador do comodismo perfeito na edificação cristã foi Pilatos, o juiz que preferiu não examinar a grandeza de Jesus a fim de não ter e nem sofrer problemas. Então nós sabemos que quando nós nos acomodamos, nós ocorremos em erro, e o erro pode ser um erro que pode custar muito caro para nós, né? Então nós vimos no decorrer da história da humanidade que as pessoas que não fizeram nada também não ficaram muito bem diante da história da humanidade, né? Então não foram só aqueles que fizeram coisas ruins que ficaram mal diante da história. Os que não fizeram nada também ficaram mal, porque quando você não age no bem, você deixa espaço para o mal agir, né? Então não adianta saber e não fazer, porque saber e não fazer é o mesmo que não saber. Então, se nós sabemos e nós podemos, nós temos que agir. Nós não podemos ficar só dentro dos nossos templos, né, orando, vigiando e só dizendo: ai, como é muito lindo a mensagem de Jesus, o exemplo de Jesus, né, o exemplo de Madre Teresa, o exemplo de Chico Xavier, o exemplo de Divaldo Franco e tantos outros que a gente conhece, e nós mesmos não fazermos a nossa parte. Nós podemos fazer, nós devemos fazer, e é hora de fazer. Nós estamos sendo chamados ao trabalho o tempo inteiro, e não é só dentro da casa espírita que nós estamos sendo chamados para o trabalho, nós estamos sendo chamados para o trabalho em sociedade também. O nosso conhecimento da transição planetária nos dá mais responsabilidade ainda para fazermos a diferença no mundo, para nós deixarmos um legado melhor para aqueles que virão depois de nós, ou seja, os nossos filhos, os nossos netos, todos aqueles que virão depois deles, para que recebam um mundo mais tranquilo, mais suave. Nós precisamos fazer a nossa parte, nos colocarmos sempre à disposição do trabalho e trabalhar de fato, e não só ficar em contemplação, né? Contemplando as obras do Cristo, contemplando as obras de Gandhi, contemplando as obras de todos os irmãos que passaram por aqui antes de nós e que deixaram um legado maravilhoso, para que nós pudéssemos ter exemplo para seguir e não ficar só contemplando o trabalho desses irmãos. Agem unicamente sobre o móvel das boas intenções e que, por isso mesmo, não concordam com a disciplina de método na prestação da caridade, mas todos os que complicam as vidas alheias a pretexto de fazer o bem na hora do desastre, asseveram chorando que se achavam impelidos pelos mais puros intentos. Então, nós sabemos bem qual é a nossa obrigação, qual é o nosso dever, e sabemos bem o que não devemos fazer. Nós já estamos esclarecidos o suficiente para não fazer o que vai complicar a vida do irmão, o que vai deixar o irmão em situação mais difícil do que o que ele já se encontra no momento. Então, quando nós não agimos, né, como vem dizendo aqui no nosso texto, quando a gente age unicamente sobre o móvel das boas intenções, né, então assim, eu tenho boa intenção, eu vou fazer, mas eu sei que aquela atitude que eu estou tentando colocar ali em prática pode prejudicar alguém, mesmo eu achando que estou fazendo da melhor forma que eu posso, né? Que mesmo assim eu sei que aquilo vai fazer mal ou vai prejudicar alguém, aí eu faço, prejudico o meu irmão e depois eu vou chorar, né? Vou chorar lágrimas de sangue. Por quê? Porque eu vou dizer: não, mas eu fiz porque eu achei que eu estava fazendo certo.
sabia que aquilo não ia ser bom, mas fiz mesmo assim. Então, eu vou chorar lá, né, dizendo que eu estava impelida das melhores intenções. E a gente está cansado de ouvir, né, meus irmãos, que de boas intenções, alguns lugares estão cheios, né? Então, nós precisamos ter muito cuidado, porque não basta ter só boa intenção, tem que saber o que está fazendo, tem que ter certeza daquilo que está fazendo. E o que as nossas ações não podem, de maneira nenhuma, deixar outros irmãos em situação pior do que o que eles se encontram no momento que a gente vai agir. Então precisamos ter uma cautela muito grande na hora de tomarmos essas nossas atitudes e não ficarmos, né, lavando as mãos como fez Pilatos, né, porque na hora que ele foi impelido ali a examinar a grandeza de Jesus, ele preferiu se omitir. A gente não pode fazer isso, a gente não deve se omitir. Mas a gente também não deve sair fazendo as contas. A gente precisa ter cuidado para saber o que está fazendo também, não é? Então, não nos tornarmos um Pilatos da vida, mas também não nos tornarmos pessoas que vai agir só com o sentimento da boa intenção, sabendo que algumas pessoas podem sair prejudicadas disso. Porque a boa intenção, ela tem que saber para quem está sendo essa boa intenção. É para mim a boa intenção ou é coletiva? Porque às vezes aquilo que é bom para mim não é bom para o coletivo, e a gente tem que agir para o coletivo. Aqui nós temos mais um exemplo de um irmão que todos nós conhecemos, né? O padre Júlio Lancelotti. Ele trabalha aqui numa igreja em São Paulo, né? A igreja de São Miguel Arcanjo, é a igreja dele. Ele tem a pastoral do povo da rua. Então ele trabalha incessantemente em favor das pessoas que vivem em situação de rua em São Paulo, né? Como que nós podemos dizer que não tem aonde nós nos encaixarmos no trabalho, na onde a gente precisa trabalhar, né? Aonde está a santidade de fato? A santidade, né, como diz o título desse texto, que é santidade de superfície. Onde é que está a nossa santidade? Ela está só dentro dos templos? Ela está só dentro do nosso pensamento? Ou ela está exatamente onde a necessidade se faz mais forte? Onde todos aqueles que precisam de um auxílio, tem alguém ali para ajudar, para auxiliar, como esse irmão vem fazendo há tantos anos aqui na nossa cidade de São Paulo. E nós podemos auxiliar um trabalho como esse, não precisamos criar um novo trabalho. O trabalho já existe para todo lado. Nós podemos dar a nossa gotinha do oceano, podemos colocar a gotinha lá que está faltando para o auxílio se tornar ainda maior. Existe uma história de que quando um grande incêndio começou na floresta, o passarinho saía, ia lá e pegava uma gotinha de água do oceano com o biquinho dele e jogava lá no grande incêndio da floresta. E um dos animais maiores falou para ele assim: mas do que vai adiantar você pegar só uma gotinha no seu biquinho e jogar nessa imensidão de fogo que está tomando conta da nossa floresta? Aí ele respondeu: para mim, para você é só uma gotinha, mas para mim é tudo que eu posso fazer, né? Então assim, ele podia buscar uma gotinha só de água no oceano e colocar na imensidão do incêndio da floresta. Era tudo que ele podia fazer e ele estava fazendo. E aqueles animais que eram maiores, que poderiam ajudar de maneira mais abundante, talvez buscar mais, trazer uma quantidade maior de água, não estavam fazendo nada. Então nós não podemos ser esse tipo ter esse tipo de atitude. O que importa é fazer, não importa o tamanho do trabalho que nós vamos exercer, o importante é fazer, é trabalhar. Então, se nós podemos carregar uma gotinha de água do oceano para colocar, para tentar ajudar a apagar o incêndio que nós estamos vendo acontecer, vamos fazer. Não importa o tamanho, o importante é a nossa ação, é a nossa intenção. Como é que nós vamos agir diante daquilo que nós estamos vendo acontecer em volta de nós e da necessidade que nos cerca. Então nós podemos ajudar, nós podemos trabalhar e nós podemos auxiliar aquele que já está com o trabalho em ação, para que isso cresça cada vez mais, se cada um de nós fizer
carregar uma gotinha, a gente consegue apagar o incêndio. Se cada um de nós puder doar um pão que seja, muita gente vai deixar de ter fome ao nosso redor. Mas se nós não fizermos nada, a fome jamais vai deixar de existir, né? Nós não devemos deixar tudo na mão do governo, por exemplo. A gente sabe que o governo precisa fazer a parte dele, mas nós também temos a nossa obrigação moral, espiritual e social para cumprir aqui na Terra. Obedecem apenas aos impulsos do coração, mas os penitenciários, quando inquiridos sobre a motivação das faltas que o fizeram cair na criminalidade, esclarecem, de modo geral, que atenderam tão somente aos ditames dos sentimentos. Então nós temos que observar os nossos sentimentos, tomar cuidado, né? Não agir impulsivamente, ter cautela, pensar antes de tomar uma atitude, fazer a coisa certa, não ficar aí apontando o dedo para ninguém, fazer a nossa parte, ajudar da melhor forma que nós pudermos, auxiliar o maior número de pessoas que nós pudermos, para que um dia a gente não seja aquele que vai responder pelo crime de não ter feito nada enquanto poderia ter feito. Então nós temos que ter muita cautela, muito cuidado e agir no momento certo, e não agir de cabeça quente nem agir de maneira estabanada, mas fazer a coisa certa do jeito que Jesus vem pedindo para que a gente faça, né? Vai você, não se importe com o outro, segue-me tu, né? Deixe que o outro uma hora desperta, cada um de nós temos um momento certo para despertar, não importa o que o outro está fazendo, o que importa é o que nós estamos fazendo nesse momento. Consideram de maneira exclusiva o burilamento do cérebro, mas do ponto de vista da inteligência hipertrofiada no orgulho, todos os promotores de guerra formaram e ainda formam entre as cabeças mais cultas da humanidade. Nós não podemos ficar só na parte cultural, só lendo muitos livros, só lendo tudo aquilo que vem para nós. Olha, leiam tal livro, leiam o Evangelho segundo o Espiritismo, leiam o livro dos médiuns, leiam o livro dos Espíritos, leiam o livro de Emmanuel, o livro de André Luiz, livro não sei de quem, não sei de quem, não sei de quem. Nós temos uma imensidão de literatura, mas ficar só na literatura, só na parte intelectual, pode nos causar um grande dano, né? Porque nós vamos adquirir conhecimento, mas o conhecimento sem trabalho também não tem muito peso na nossa evolução espiritual. Nós temos que ter o conhecimento aliado com o trabalho, porque só ficarmos lendo, adquirindo todo o conhecimento que queremos adquirir, não dividir isso com ninguém, não colocar em prática o que estamos aprendendo, não nos traz nenhum benefício. Temos que ter as duas coisas. Temos que ler, temos que estudar, temos que avaliar as nossas atitudes e agir no bem, sempre no bem. O trabalho no bem, incessantemente, nós precisamos estar sempre preocupados com essa questão do trabalho no bem, aliado com o estudo, com a leitura, com toda essa parte cultural que nos traz. Porque ele nos chama bem a atenção aqui, que aqueles que promoveram grandes guerras, né, também tinham a cultura elevada, não eram pessoas ignorantes, eram pessoas muito cultas, que utilizaram o seu conhecimento para o mal, e nós precisamos fazer o inverso, ter o conhecimento e agir no bem. Os companheiros da seara espírita, no entanto, sabem com Allan Kardec que o espírita é chamado a usar confiança, zelo, indulgência e bondade, pensamento e emoção, aliando equilíbrio e fé raciocinada na base da reforma íntima, com serviço incessante aos outros. Então nós já sabemos tudo que Kardec deixou na codificação para nós, como que nós devemos agir através das lições que os irmãos espirituais trouxeram através dele para nos alertar como nós deveríamos proceder dali em diante, né? Porque até então
vivíamos na escuridão da ignorância espiritual. A partir da codificação, nós abrimos uma porta que era fechada para nós, né? Onde a luz não passava, e agora nós não temos mais essa ignorância, não vivemos mais nessa escuridão. Nós abrimos essa porta, o sol já entrou e nós já temos um esclarecimento de como devemos agir no bem, com a fé raciocinada, usando todas essas ferramentas que nós temos nas nossas mãos hoje. Por esse motivo, efetuando a própria libertação dos semelhantes das cadeias mentais forjadas na terra, em nome da santidade de superfície, o Espírito verdadeiro é conhecido por seu devotamento ao bem de todas as criaturas e pela coragem com que se dá testemunho da sua transformação moral. Então, meus irmãos, nós já sabemos. Reforma íntima, exemplo de transformação moral, trabalho mútuo em benefício do próximo, né? Nos libertando de toda essa cadeia mental, de deficiência de pensamento que nós tínhamos até então, com dificuldade de nos colocarmos no lugar do outro, né? Hoje não, hoje nós já temos a liberdade de pensamento, de nos expressar, e podemos sim nos colocar no lugar do outro, não importa porque que o outro está naquela condição, não é nosso papel querer descobrir por que ele está naquela condição. Nosso papel é nos colocarmos à disposição do trabalho para o bem, né? Dando testemunho da nossa transformação moral. E ele nos pede para que a gente tenha devotamento ao bem de todas as criaturas. Então vamos trabalhar em benefício de todas as criaturas. E aqui nós falamos de criaturas não só das criaturas humanas, estamos falando de toda a criatura, de toda a criação de Deus, de todo o universo de vida e de abundância que Deus colocou sobre o planeta para que nós pudéssemos zelar por ele, cuidar dele e assim podermos usufruir de uma vida com fartura e uma vida abundante como prometeu Jesus a nós. E aí nós temos esse exemplo lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, no item 9, que tem o título Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Aqueles que dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino do céu, por conta dessa santidade de superfície que nós falamos no texto. A santidade de superfície são aquelas que onde nós entramos nos nossos templos, colocamos nossas mãos postas, oramos o tempo todo, mas quando saímos do templo, não fazemos nada de bom nem para nós e nem para o próximo. É isso que Jesus queria dizer com essa mensagem de muitos os chamados e poucos os escolhidos. Os escolhidos para Jesus são aqueles que estão trabalhando para o bem e auxiliando o próximo da melhor forma que pode, independente das suas condições. Se eu posso pouco, eu faço pouco. Se eu posso muito, eu faço muito, e aí por diante. E cada vez mais que a gente faz o bem, novas oportunidades de fazer o bem vão aparecendo, e cada vez vai se multiplicando essa corrente de amor sobre o planeta. E é nisso que nós precisamos focar agora, né? Na corrente do bem, trabalhando sempre para o bem maior de todos. E aqui está o exemplo maior de trabalho, de amor, de caridade e de exemplo de moral elevada que nós temos no nosso planeta. Jesus não se cansou de deixar os seus ensinamentos e os seus exemplos, sempre trabalhando em prol do mais necessitado, sempre trabalhando em prol daquele que ninguém queria, né? O invisível da sociedade, porque os invisíveis da sociedade eles existem desde sempre, e nós não podemos fazer diferente daquilo que Jesus nos fez, porque senão seria hipocrisia da nossa parte dizer que somos cristãos, que adoramos as mensagens de Jesus, que os exemplos de Jesus são maravilhosos, mas se nós não tentarmos pelo menos fazer um pouquinho daquilo que ele fez, exemplificando para nós, nos colocando à disposição do nosso irmão para o trabalho e auxiliando sempre, não é verdade? Então, meus irmãos, essa é a mensagem de hoje. Vamos prestar atenção em como nós estamos nos colocando perante a nossa sociedade, que tipo de santidade nós estamos carregando dentro de nós. Santos, na palavra que nós conhecemos, nós não somos, a gente sabe disso, mas qual é a santidade que nós queremos elevar, né? Colocar em evidência?
é o exercício no bem, é o trabalho em prol do próximo. Então vamos ficar com essa imagem do trabalho de Jesus, do seu exemplo maravilhoso para conosco, para que nós possamos ir sempre mentalizando essa imagem, olhando para ela como exemplo de vida, para que nós possamos nos tornar um pouquinho melhor a cada dia para lidar com os nossos irmãos e atravessar esse mar de dificuldades que o nosso planeta está passando neste momento, mas que sabemos que só depende de nós para que isso tudo se modifique. Fiquem todos com Deus e que Jesus nos acompanhe durante toda essa semana e que possamos estar todos juntos na próxima semana para mais uma mensagem do Evangelho. Graças a Deus.